Vamos orar. Senhor Deus, a gente te agradece, Pai, mais uma vez pelo privilégio de estarmos na tua casa, termos esse momento de comunhão, de ceia. E nesse momento a gente pede a tua direção sobre a vida da Lili, que o Senhor a encha com o teu Santo Espírito, Senhor, que ela tenha liberdade a falar aos nossos corações, Senhor. Abre a nossa mente, abre o nosso coração para receber a tua palavra, Senhor. Pai, abençoa cada um aqui, Senhor, com a porção da tua palavra, que haja vida, que haja transformação de vida, Senhor, através delas. Pai, usa ricamente a vida da Lili, Senhor. Nós te pedimos e entregamos a vida dela nesse momento nas tuas mãos, em nome de Jesus. Bom dia. Esse slide é do pastor Daniel. Ele geralmente está aqui nos primeiros e terceiros domingos, mas essa semana ele não pôde estar aqui porque lá em São Paulo veio uma igreja inteira que está em reforma para cultuar junto com o pessoal da ISP, e na outra vez ele já não pôde estar, então dessa vez ele teve que estar lá, mas ele pediu para eu passar 5 slides sobre as eleições de hoje. Então, a pedido dele, eu gostaria de aqui lembrar vocês que em 2 Crônica 7:14 diz: se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar, buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus o ouvirei e perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra. Então, baseado no que o missionário pastor Ronaldo Lidório escreveu, Daniel compartilhou isso, pediu para que a igreja se lembrasse de 5 coisas. Primeiro, nós devemos votar em oração, porque é o Senhor quem conduz a história. Oremos para que Ele guie nossos governantes e nossa nação. Deus ouve as orações. Jesus orava e convidava os seus discípulos a orar. Nesse domingo de eleições, ore antes de votar. Segunda coisa, vote em paz. As eleições, os governantes, a nação e o mundo estão debaixo do governo de Deus. Não deixe a ansiedade ou a amargura encontrar lugar em seu coração. Creia em Deus o suficiente para descansar, colocando nele e somente nele sua plena confiança. O Brasil está nas mãos do Eterno. Terceiro, vote com testemunho, que as conversas ou debates sejam testemunho cristão com palavras de moderação, respeito e profundo amor. O cristão deve posicionar-se com convicção, mas brandura. É pelo amor que somos conhecidos como filhos de Deus. Quarto, vote com comunhão. O que une o povo de Deus é o impagável e insubstituível sangue do Cordeiro Jesus. Que o posicionamento e os debates não levem a conflitos, divisões ou distanciamento entre os da fé. Somos cidadãos da terra, sem esquecer de que somos forasteiros e peregrinos rumo à pátria celestial. E por último, vote com consciência cristã. Preze por escolhas ligadas à integridade, competência e confiança pessoal. Observe os valores que se aproximam dos valores cristãos, valores que promovem a verdade, liberdade e a justiça. Bom, terminada essa parte, eu quero então passar para a mensagem que preparei hoje. Apareceu? Quando me dispus a orar pela nação, pelas eleições, como foi comandado para a gente nesse texto, né? Orem pela nação, para que Deus sare a nação. Sinceramente, eu senti muita dificuldade, porque eu não sabia direito como orar. Deus, como devo orar por essas eleições? E com essa minha dificuldade de orar, né, de saber como orar, eu fui atrás do livro de Daniel. O Daniel, não sei se vocês sabem, o Daniel da Bíblia é um dos heróis da fé.
ele é conhecido pelas suas orações, por sua vida de oração. E as suas orações refletem muito bem aquilo que que eu desejo também, né, aprender a orar junto com ele. E a partir do que eu estou aprendendo, que aprendi com ele, eu queria compartilhar com vocês. Eu quero também pedir que Deus possa falar conosco nessa mensagem desta manhã. Querido Deus, o Senhor sabe o quanto nós temos dificuldades, em todos os sentidos, até mesmo de orar. E que bom que o Senhor nos deu exemplos de fé, pessoas que viveram uma vida inteira de oração e que sabem orar de um jeito que o Senhor se agrada. Senhor, nos ensine a orar também, como Daniel orou pela sua nação, pelo teu reino. Eu peço, Pai, que o Senhor fale também, através de mim, tudo aquilo que o Senhor já falou ao meu coração. Muito obrigada, Senhor, pelo testemunho do profeta Daniel, que viveu há mais de 2.500 anos atrás, mas suas mensagens continuam vivas hoje e ainda são exemplos para nossas vidas. Quero agradecer por esta igreja que se reúne aqui em teu nome para ouvir a tua voz. Então que o Senhor fale fundo aos nossos corações, nos edifique e nos transforme. É isso que eu te oro, te peço em nome de Jesus. Amém. Daniel, ele viveu num período mais escuro da nação dele. Quando ele era muito jovem ainda, antes dos 14 anos, ele vivia numa nação em que constantemente era invadido pelos povos inimigos. E por muitos anos, o país passava por muitos conflitos. E no meio desses conflitos, Deus sempre enviou profetas para mostrar para eles como eles deveriam proceder. Na verdade, todas aquelas conquistas, aquelas guerras, aquelas misérias que estavam acontecendo, era fruto do distanciamento do povo aos mandamentos de Deus. Então o povo tinha deixado Deus de lado para seguir as tradições, a cultura dos povos ao redor e deixaram de adorar o verdadeiro Deus, para ter uma espiritualidade muito estranha, porque eles queriam apenas a proteção de Deus. Eles achavam que Deus era aquele que iria proteger eles de todos os males que existiam naquele mundo, mas eles não estavam atentos em observar os mandamentos de Deus. Então, Deus, vez após outra, mandou profetas e profetas para falar coisas para eles. Só que aquilo que os profetas falavam não caíam bem aos ouvidos do povo, e principalmente dos príncipes, porque eles não queriam ouvir que Deus iria castigá-los, que Deus iria colocar o seu juízo, que eles deveriam mudar de vida, que eles precisavam se arrepender, porque eles achavam que aquele estilo de vida era bom e era assim que eles queriam viver. Mas Deus, vez por atrás do outro, mandava profetas, e esses profetas eram muito perseguidos. O profeta Jeremias escreveu um rolo, com as palavras de Deus, dizendo: se vocês não se arrependerem, vai vir o meu servo Nabucodonosor. Quem falou isso era Isaías, mas Jeremias também escrevia isso, e falava assim: eles vão levar vocês, eles vão matar vocês, e vocês vão ser levados cativos. E toda aquela ladainha que o pessoal ouvia, eles não gostavam e faziam vista grossa e não consideravam, Achavam que isso era papo para boi dormir e esqueciam disso. Da mesma forma que hoje, os cristãos, os profetas de hoje estão dizendo: Jesus vai voltar. E é importante que a gente viva uma vida de santidade. É importante que a gente não ame este mundo, que a gente alcance os povos não alcançados, que a gente viva como se fôssemos peregrinos, que a nossa vida não é aqui, que você não deve buscar só conforto e sucesso aqui, você deve buscar aquilo que Deus quer para você, quer para este mundo. Mas esse tipo de discurso não agrada a maioria. E aí, esses profetas eram mortos, eram perseguidos. Jeremias, ele foi torturado de várias formas. Ele foi colocado num poço, num mês
mais de um mês, né? Aquilo que ele escreveu, um rolo de profecias vindos da parte de Deus. O rei, ao invés de rasgar suas roupas em contrição e arrependimento, ele mandou rasgar o rolo, mandou queimar o rolo. E o profeta Jeremias mandou escrever novamente. E se sabe que aquelas escritas dos profetas foram preservados até o Daniel. E Daniel era um jovem que temia a Deus. E quando aconteceu dele ser levado, porque ele foi levado, acho que na segunda conquista dos babilônios, porque eles entraram, né, e levaram os melhores príncipes, as pessoas mais inteligentes, as pessoas que têm valor, o pessoal da nobreza, né, porque eles tinham aquela noção de que essas pessoas inteligentes poderiam contribuir para o reino deles. Então ele foi levado aos 14 anos, né, como um dos escravos. Então imagine ele e os seus amigos. Ele tinha visto muitos dos seus parentes, amigos da escola sendo mortos. Ele viveu numa época onde as mães, as pessoas não tinham o que comer e chegavam ao ponto de comer seus próprios filhos, né? As coisas estavam de um jeito que não poderia ser pior. E dentro dessa história, ele foi levado, né, junto com seus amigos e outros, um grupo, não sei exatamente quantas pessoas, mas imagine ele caminhando, né, em direção à escravidão, quilômetros e quilômetros, e a palavra dos profetas ecoando na sua mente. Eu não sei se você hoje passasse por alguma dificuldade, qual que seria a sua reação? Hoje em dia, se você sofreu um bullying, os adolescentes já sentem que há dor o suficiente para matar a sua própria vida. Hoje em dia, se acontece alguma coisa, alguém ficar doente e alguém morrer por causa disso, a gente já acha que Deus não nos ama. Se acontece alguma coisa, uma perda financeira, uma perda de saúde, muitas vezes a gente já levanta os olhos para o céu para reclamar. A gente acusa e critica Deus porque Ele deixou de nos abençoar. Você sabe que esse tipo de reação não é muito diferente da reação da maioria dos considerados povos de Deus. Porque eles, ao invés de olhar para a situação e poder olhar para si como Deus, por que isso está acontecendo? O que nós podemos fazer a respeito? Muitas pessoas se voltam contra Deus quando algo que não lhes agrada acontece. Mas nós podemos ver na vida do Daniel que não é isso que acontece ao seu coração. Quando ele é levado cativo, ele entende que aquelas profecias que lhes foram dadas eram para dar esperança a eles. E a esperança de que, sim, Deus estava castigando eles pelo que estava acontecendo, mas Deus não os abandonou. Porque se eles se arrependessem, se eles parassem de viver daquela forma, se eles voltassem e buscassem a Deus, Deus teria misericórdia deles, e Deus restauraria também a sua nação. Então, Daniel e seus amigos, vocês conhecem a história, se vocês não conhecem, não percam, leiam o livro de Daniel. Toda vez que eu leio Daniel, eu não consigo parar no meio dos capítulos. Eu tenho que ler os 10 capítulos, porque a história é tão emocionante, é tão bonita. Cada experiência que Deus passou. Mas esses 10 capítulos, na verdade, abrangem os seus 84 anos. Daniel viveu 84 anos. E quando ele foi levado cativo, ele tinha 14 anos. E ele, junto com os amigos dele, decidiram que não iria se contaminar naquele lugar. Embora eles fossem escravos, eles sabiam que Deus estava com eles. E se vocês participaram da escola dominical, participaram de EBFs, né, ou de Acaquides, eu tenho certeza que você já ouviu a história do Daniel. O quanto ele resolveu não se contaminar.
o quanto ele desafiou aquele clima de todo mundo faz isso, todo mundo come aquilo, mas ele e seus amigos disseram: nós queremos viver de uma forma diferente. E dessa forma, eles foram ganhando também proeminência, eles foram ganhando credibilidade, e a luz de Deus, a força de Deus estava com eles. Assim também Deus quer que nós aprendemos a viver neste mundo, mas sem pertencer a este mundo. Esse é um grande desafio, porque a nossa pátria não está aqui. Nós não devemos desejar somente a prosperidade deste lugar que vai passar. Nós estamos aqui de passagem. E eles então, depois, se vocês lembram, acontece que o rei Nabucodonosor, e logo ele de estagiário, já se tornou, né, uma pessoa que estava dentro daquele ambiente do reino, onde ele ficou sabendo que o rei Nabucodonosor teve um sonho e que impactou de uma tal maneira que ele deu um decreto dizendo que os sábios deveriam trazer a ele a explicação desse sonho. Só que ninguém sabia o que ele tinha sonhado. Ora, era fácil se ele tivesse contado o sonho e as pessoas poderiam trazer qualquer interpretação. Mas ele foi muito esperto. Ele falou: não, vocês vão me enganar. Então eu só vou entender que isso foi uma revelação de Deus quando algum de vocês me revelar o que eu sonhei. Como é que a gente sabe o que o outro sonhou? A não ser que o próprio Deus tenha revelado. E foi nesse sentido que o Daniel então pediu para os seus amigos orarem por ele, e ele, em oração, em jejum, pediu para que Deus pudesse usá-lo, para que, por meio da revelação de Deus, ele acreditava que Deus podia revelar, essas pessoas seriam salvas. Não só eles mesmos seriam salvos, porque eles também iam ser mortos se eles não dessem a resposta do enigma do Nabucodonosor. E foi assim que Deus revelou a Daniel qual que era o conteúdo do sonho. E é interessante que o conteúdo do sonho do rei Nabucodonosor se tornou também fonte de profecia para que o mundo saiba que, passando impérios após impérios, Deus estava no controle de toda a história. Essa é a grande diferença do nosso Deus. Nosso Deus não é só Deus da nação de Judá, não é um Deus local. Nosso Deus é um Deus do universo. Então, quando ele sonhou que havia uma estátua com cabeça de ouro, e depois o peitoral de prata, e depois essa parte de bronze, e depois as pernas de ferro, e depois nos pés, né, uma mistura de elementos, e depois veio então uma grande pedra que veio do céu e derruba tudo isso, né? Bom, e o Daniel, de uma forma muito clara, revelado por Deus, vai lá e diz para o rei Nabucodonosor, né, sobre essa estátua. Em outro momento a gente pode falar mais sobre o significado de cada uma delas, porque esses significados são retomados depois, né, com o próprio Daniel e depois em Apocalipse, mostrando como o Império Babilônico será substituído pelo Império Persa e depois o Império Grego e Grego-Romano, né? E assim a história humana estava sendo escrita antes que ela existisse. E aí, a partir dessa revelação que ele teve, Daniel então ora. E essa é uma oração que eu gostaria de ler junto com vocês. Vamos ler juntos? Diz assim: disse Daniel: seja bendito o nome de Deus, de eternidade a eternidade, porque dele é a sabedoria e o poder. É ele que muda o tempo e as estações, remove reis e estabelece reis. Ele dá sabedoria aos sábios e o entendimento aos inteligentes. Ele revela o profundo e o escondido.
conhece o que está em trevas e com ele mora a luz. Foi muito interessante porque quando ele foi revelar o sonho, o Nabucodonosor disse: você é um grande cara, você sabe muito, você é um cara iluminado. E ele sempre vem e diz: na verdade, quem me revela isso é Deus, né? Ele nunca assume para si essa glória, porque ele sabe que é Deus que mostrou para ele e é Deus que controla a história, né? E você sabe o que eu percebo? Que as nossas orações revelam a nossa teologia. Nossas orações revelam o que a gente crê de Deus. E o que Daniel cria? Que Deus era um Deus soberano. Se o Nabucodonosor era conhecido como o grande rei do mundo naquela época. Ele tinha controle sobre muitos reinos. Ele se achava o máximo, quase Deus. Tanto que ele acreditava nisso, que ele colocou uma estátua dele, né, de ouro enorme, e mandava que todo mundo se prostrasse diante dele. É muito interessante. Quem não é crente, não importa o que ele vai ouvir. Ele ouviu que ele sonhou sobre essa estátua, e ao invés dele se curvar diante de Deus, né, diante da interpretação do Daniel, ele vai lá e constrói uma grande estátua de acordo com o que ele sonhou, achando que aquilo que era ele. É isso que muitas pessoas são. Eles gostam de pegar a parte que é boa para eles. Então essa cabeça de ouro representava ele, o reinado dele. Então ele construiu uma grande estátua de ouro e fazendo com que as pessoas prostrassem diante dele. E aí, outra provação. Diante dessa situação, Daniel, de novo, não sei porque ele não estava presente, mas os amigos dele não se curvaram também, né? E diante disso, outra revelação acontece. Porque quando eles se recusam a adorar essa estátua, o que acontece? Eles são colocados na fornalha de fogo. E nessa fornalha, eles percebem que havia uma quarta pessoa, que era o anjo do Senhor, a presença do Senhor protegendo eles. Eles ficaram assustados. E aí, quando tiraram eles da fornalha, imagina, né? Quando tiraram da fornalha, eles não tinham nem cabelo queimado, porque Deus estava com eles. E isso trouxe ainda mais um testemunho, tanto para o rei quanto naquele reino, de que o Deus de Daniel e seus amigos era um Deus especial, era um Deus vivo. Por isso eu queria que vocês entendessem também, que pelo fato de sermos cristãos de verdade nessa sociedade não cristã, muitas vezes nós vamos ser perseguidos. Muitas vezes coisas ruins podem nos acontecer. E nessas horas, não é para a gente voltar para Deus e dizer: poxa, por que o Senhor permitiu que a gente passasse por isso? Mas pelo contrário, porque por meio de cada uma dessas provações, Deus estava se revelando naquela história, naquele momento. E Deus também pode usar das nossas vidas e das nossas provações para revelar a sua verdade e o seu poder. E aí continuando, nessa oração, Daniel também conhece um Deus revelador. É um Deus que mostra aquilo que está escondido. É um Deus que traz a luz. Sabe, muitas coisas a gente não conhece. Muitas coisas a gente não sabe. Muitas coisas a gente não entende. Mas nesse momento, quando você não entende a história ou por que as coisas estão desse jeito, você pode pedir a Deus que revela, que mostra qual que é a verdade por trás dessas coisas. Então, continuando, por causa da loucura do Nabucodonosor, porque um dia, né, ele se achou tanto que ele olhou para os seus palácios, né, e os historiadores, arqueólogos, descobriram que naquela época havia um jardim suspenso no palácio do Nabucodonosor. Isso é assim comprovado por
muitos resquícios arqueológicos, né? E ele olhou para toda aquela beleza e ele pensou: nossa, que rei maravilhoso eu sou, né? Nossa, não existe ninguém como eu que fiz tudo isso. E aí Deus, de uma forma muito clara, de um dia para a noite, ele vira um louco. Ele se torna com mente de animal. Toda aquela inteligência, habilidade que ele tinha, Deus simplesmente tirou. E por alguns anos, ele viveu como animal, né, nessa figura, né, que desenharam sobre ele. Seus cabelos cresceram, suas unhas cresceram como garras, e ele viveu como animal, comendo grama durante alguns anos. E a partir disso, Daniel era uma pessoa que podia falar essa oração que ele fez, dizendo que Deus que remove reis e estabelece reis, ele levanta e um reinado e ele desce, né? Ou seja, nada está fora do alcance de Deus. Acima de todos os reis está o Deus do universo, o Deus que controla toda a história. Então a gente viu que Daniel serviu no reino, né, babilônico e persa por 66 anos. E ele serviu com excelência, tanto que, né, não sei se vocês lembram, um dos filhos do Nabucodonosor foi o Belsazar, né, que diante de todas aquelas guerras que existiam, ele estava se banqueteando, né, não estava nem aí com as coisas que estavam com o povo, e ele naquele banquete, ele foi ainda profanou e usou as coisas do templo, né, que foram tiradas do templo de Jerusalém, usando esses cálices, né, da forma mais ímpia possível. E diante daquela situação, Deus então aparece, mostra sua mão numa parede, escreve Mene, Mene, Tekel, Parsim. Escreveu uma coisa que ninguém sabia, ninguém podia ler e entender o que era. E de novo, quem foi convocado para interpretar? A sua mãe disse: olha, seu pai quando teve isso, né? Tinha um israelita, um judeu que tinha a sabedoria. E aí Daniel novamente é convocado, e ele a contragosto, porque ele realmente não gostava desse rei, mas por causa de toda a impiedade que ele tinha. Mas ele não se recusou a apresentar. Na verdade, ele não podia se recusar, né? Naquela época, se você se recusa ao pedido do rei, você é imediatamente decapitado. Então, ele foi e disse a ele tudo aquilo que Deus estava dizendo, que hoje mesmo Deus estaria tirando o seu reino e distribuindo, né, a seu critério. E assim, novamente, a luz de Deus tinha sido revelada por meio do seu testemunho. Daniel viveu em exílio, né, trabalhando para o governo, atrás do governo, sendo excelente naquilo que faz. Tanto que, na noite em que isso aconteceu, naquele jantar com o rei Belsazar, no dia seguinte, o rei Dario, né, conhecido também como Artaxerxes, ele então traz o império persa dentro do reino babilônico. E depois de um tempo, ele também reconhece Daniel como um dos grandes cabeças daquele lugar e coloca ele como um dos sátrapas. Sátrapas é um tipo de governador, né? Tudo isso está escrito na história da humanidade. 5 anos atrás, quando eu estive lá em Londres, eu fui ver os museus, todos os museus que tinha lá, a maioria era de graça. Então fui ver muitas dessas esfinges, muitos desses achados arqueológicos revelam toda essa verdade que já foi escrita na Bíblia. Não foi inventado nada disso. E lá, o Dario, ele então escolhe ele como um dos governadores. E aí o que acontece? Quando você é excelente e não é corrupto, mesmo assim as pessoas, né, tentam denegrir a sua imagem, tentam destruir você. E naquele momento eles não tinham como destruir Daniel, a não ser através da religião dele.
Então ele sabia que ele era um cara temente a Deus, porque todos os dias, 3 vezes por dia, ele abria essa janela, ele orava a Deus, ele nunca escondeu a sua devoção e sua piedade a Deus. E aí, diante disso, eles usam uma estratégia de enganar o rei, assinando um decreto de que qualquer um que adorar qualquer outro Deus ou qualquer outra pessoa, a não ser o próprio rei, seria jogado na cova dos leões. E assim, quando Daniel foi lá fazer a sua oração, eles chegaram com sua tropa, tiraram foto? Não tinha máquina. Mas eles trouxeram testemunhas e falaram: olha só, ele está burlando a lei que foi promulgada. E assim ele foi jogado na cova dos leões. Esse era a escultura sobre o Dario, o Medo, né? E aí, é interessante, né? Que quando Daniel soube desse decreto, em nenhum momento ele